Então, bom dia a todos. A gente vai inserir hoje o assunto derivadas. Mas antes de falarmos sobre derivadas, ficou faltando só um fechamento, que é a ideia da continuidade. Bom, eu tentei escrever a palavra continuidade, foi um pontinho demais, sem usar ou sem tirar o pincel do quadro. Mas aí os pontinhos do I, bem como esse tracinho do T, foi impossível colocar junto com a escrita. Traduzindo grosseiramente para a matemática e para o cálculo com uma variável, a ideia de continuidade é aquela função que você vai fazer o esboço do gráfico dela e em nenhum momento você tira o pincel do quadro ou o lápis do papel ou a caneta do papel. Se em nenhum momento você tira, significa dizer que ela é contínua. Está clara a ideia grosseira, a interpretação grosseira? Mas na prática, o que a gente define? Bom, então continuidade em um ponto. Vamos chamar a continuidade em x igual a A. É claro, sendo A um ponto que pertença ao domínio da nossa função. Então a gente diz que uma função é contínua em x igual a A se o limite, quando x tende para A, da nossa função f de x, é o próprio f de A. Certo? Só isso? Só isso. Limite, quando x tende para A de f de x, igual a f de A. Quando a gente falou sobre limites, e a gente fez o uso da definição via epsilon e deltas, a gente dizia que era um L qualquer. Só que esse L qualquer não era necessariamente a função aplicada no ponto. Nesse caso, para ser contínua, tem que ser aplicado no ponto. Ora, garantir essa igualdade implicitamente significa garantir duas coisas. A primeira coisa, se eu garanto a igualdade, é porque indiretamente estou dizendo que existe a função aplicada no ponto. Certo? Então, existe a função aplicada no ponto. Por isso que estou falando do f de A. Outra coisa, dizer que esse limite é igual a f de A, indiretamente também significa dizer que esse limite existe. Está claro, gente? Ora, se 1 existe, se 2 existe, e na terceira condição o limite é igual, então nós temos a continuidade no ponto. Só isso? Só isso. Agora, o que a gente às vezes faz são as chamadas funções de mais de uma lei de formação, ou funções de múltipla, aspas, face, onde a gente quer olhar se vai ter um encaixe quando a função muda de estrutura, muda de características. Exemplo. Vou só verbalizar algo que tem no texto lá de vocês. A gente estima, né, que a conta de água, pelo menos aqui em Fortaleza e em algumas cidades, a consumos até 10 metros cúbicos, a gente paga uma taxa única. Vamos supor que essa taxa única seja de R$15. Para cada metro cúbico que exceder os 10, a gente paga, vamos supor, R$10 a mais por metro cúbico excedido. Então essa nossa função poderia ser assim definida. Para valores menores do que 10, nós vamos pagar R$15. Para valores maiores do que 10, ou seja, para cada metro cúbico que exceder, além dos 15, vamos supor que a gente vai pagar R$5 a mais por cada metro cúbico que exceder. Se a cada metro cúbico que excede, se excede, eu estou passando. Então fica x menos 10 e o x maior do que 10. Vamos agora responder seu questionamento. Onde é que vai entrar o igualzinho? Para consumos até 10 metros cúbicos, a gente paga R$15. Se eu exceder, se eu exceder é porque eu estou passando. Então, como a gente colocou a palavra até, a gente vai incluir aqui a nossa igualdade. Está claro, gente? O que exceder? Então, 11, 12. É claro que quando a gente fala consumos em metros cúbicos, a ideia básica é que seria uma função com valores inteiros. 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Só que a gente faz só esse arredondamento. Mas você poderia ter 12,37 metros cúbicos,
14,48 metros cúbicos, só que você paga pelo a mais. Está claro isso? Então a pergunta é, onde é que a função mudou de lei de formação? No 10. Então a pergunta agora é, se essa função muda de lei de formação no 10, existe uma continuidade em x igual a 10? Então no 10 eu vou ter um encaixe entre as funções? Porque o que nos interessa é saber justamente onde ela muda de lei de formação, se está tendo esse encaixe. Porque se não houver o encaixe, corre o risco, quando for calcular uma área, quando for calcular um volume, de eu estar tendo um desperdício de material. Já tentando comparar com a engenharia. Como é que eu vou calcular o volume de um balde e está sempre furado? Como é que eu vou calcular a área de uma região se essa área é uma área ilimitada? Certo? Então a ideia básica é olharmos a continuidade no ponto onde a função muda de lei de formação. Está claro, gente? Detalhe. Eu coloquei aqui o x menor ou igual a 10. Mas está claro para vocês que o x ele tem que ser maior ou igual a 0 também? Porque faz sentido você consumir menos 3 metros cúbicos? Então fica implícito que o x ele é maior ou igual a 0. O igual seria aquele caso que você não consumiu nada de água durante um determinado período. Tá certo? Então, x é o consumo em metro cúbico e f de x é o valor pago pelo consumo. Como estamos no Brasil e a nossa moeda ainda é o real, o valor pago é em reais. Então, lembrando, isso aí está lá no texto, tá certo? Na apostilazinha. Então a nossa pergunta é, a função é contínua em x igual a 10? De novo, por que 10? Porque é no 10 que está tendo uma mudança na lei de formação. Está claro isso, gente? Faz sentido eu perguntar, no x igual a 3? Poxa, no x igual a 3 você já conhece a função. No x igual a 17, você já conhece a função. Então não tem necessidade de calcular um limite, porque a ideia de limite é a ideia de aproximação. Então eu posso me aproximar pela direita ou me aproximar pela esquerda. Mas no valores fora do extremo, não tem muita necessidade da gente calcular. A gente vai calcular, ou vai verificar, se a função é contínua em x igual a 10. Primeiro, existe o f de 10? Existe a função aplicada em 10? Detalhe, será que é preciso fazer uma figura? Será que é necessário fazer um gráfico? Gente, não. Gráficos, a gente só vai fazê-los quando a gente chegar em algumas aplicações onde a interpretação do gráfico vai ser de valia para a gente confirmar ou refutar um determinado valor. Certo? Mas, a priori, figuras são desnecessárias. Okay? Se figuras fossem necessariamente necessárias, se figuras fossem essenciais, a gente não teria produção de pessoa cega. Temos, por exemplo, se vamos chegar no cálculo vetorial, vai ter uma aplicação lá envolvendo cálculos de áreas de superfícies, né? Onde o físico que a desenvolveu foi um cabo que chegou após, nossa, o cabo tão esperto, passou 25 minutos olhando para o céu, olhando para o sol, para o fenômeno. E viu o que aconteceu com ele? Ficou cego. Mas isso não o impediu de desenvolver várias e várias atividades. Então, para ele, as figuras passaram a ser desnecessárias. E olha que ele é da física, tá certo? Então, figuras não são tão interessantes. O que importa para a gente é o raciocínio. Afinal de contas, o essencial é invisível aos olhos. No dia que cobrarem plágio, eu estou lascado. Mas vamos lá. Existe f de 10? Isto é, qual é a função para x igual a 10? Sim. F de 10 é igual a 15. Ué, como é que eu garanto isso? X menor ou igual. Se é menor ou igual, o igual está aqui. Então, quem é f de x? F de x é igual a 15. Está claro, gente? Então, para x igual a 10, a função vale 15. 2. Vamos agora verificar se existe o limite quando x tende para 10. Só que aí o que está acontecendo? O que está acontecendo?
nós podemos aproximar de 10 por valores menores do que ele, bem como podemos aproximar de 10 por valores maiores do que ele. Como nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, salvo você amputar um braço e deixar em algum canto, depois de partida, a ideia básica vai ser, vamos calcular o limite quando x tende para 10 pela esquerda, vamos calcular o limite quando x tende para 10 pela direita e vamos verificar se esse limite é igual. Em sendo igual, os limites laterais, vai existir o limite no ponto. Está claro? Então, vamos calcular o limite quando x tende para 10 pela esquerda. Vamos calcular o limite quando x tende para 10 pela direita. Só isso? Não. E temos que verificar se esses limites são iguais. Porque só vai existir o limite em x tendendo para A, independentemente de ser pela direita ou pela esquerda, se ambos forem iguais. Está claro isso? Bom, se o x tende para 10 pela esquerda, significa dizer que o x se aproxima de 10 por valores menores do que 10. Quem é a nossa função para valores menores do que 10? 15. Então, o limite, quando x tende para 10, da função constante igual a 15. E quanto é que vale esse limite? Da constante. Constante não varia. Então, quem é esse limite? 15. Está claro, gente? Vamos agora fazer o limite quando o x tende para 10 pela direita. Pela direita significa que ele é maior do que 10. Se é maior do que 10, nós temos essa função. 15 mais 5 vezes 10. Qual é a essência do limite que a gente falou para vocês, garantido pelos épsilons e deltas? E basta substituir a variável pelo valor a qual ela tende. A gente fica com 15 mais 5 vezes menos 10. Ou seja, a única variável x, aqui está, ficamos com 10 menos 10. Quanto é 10 menos 10? 0. 5 vezes 0, mais 15. Os limites laterais são iguais? São. Logo, existe um limite quando o x tende para 10. E o limite quando o x tende para 10? Vale 15. É a própria função aplicada em 10 que vale 15? 15 é igual a 15, gente? Ah, sim. Então, essa função ela é contínua em x igual a 10. Então, a gente viu como calcular ou verificar se a função é contínua em um ponto. Ora, a gente, sem nenhum ônus, pode estender essa definição para todos os pontos de um intervalo. Dizemos que uma função é contínua em um intervalo se ela for contínua em cada um dos pontos do intervalo. O intervalo tem quantos pontos, hein? Vamos imaginar um intervalo de 0 até 1. Me dê algum exemplo de números entre 0 e 1. Se eu tiver 60 alunos aqui em sala, você pode fornecer 60 exemplos diferentes. Como eu tenho, em média, 300 alunos de cálculo fundamental, então seriam, no mínimo, 300 exemplos diferentes. Então, quantos números tem entre 0 e 1, gente? Eu saiba só infinito. Você já imaginou fazer um por um esses cálculos? Não dá. Então, a ideia básica é, a gente assume, né, os cálculos, assume a veracidade e vai fazer o teste justamente nos extremos. Então, a função é contínua em um intervalo quando ela é contínua em todos os pontos desse intervalo. Todos os infinitos pontos. A gente não vai testar um a um. O que é que a gente faz? A gente vai para as nossas aplicações. A gente vai ver, muito em breve, no assunto derivados, em particular no assunto aplicações de derivados, que a gente vai ter funções com várias leis de formação. A pergunta, quando a gente fala várias leis de formação, é o seguinte. Por exemplo, nesse nosso caso, para o x menor ou igual que menos 2, a função é de um tipo. Para o x entre menos 2 e 2, ela é de outro tipo. Para o x maior do que 2, ela é de uma terceira maneira. Pode perguntar, por que 2? Ora, em aplicações práticas, vai depender do contexto. Vamos supor que a gente esteja olhando a produção de um determinado tipo de petróleo durante os meses de janeiro até fevereiro. Então, eu posso imaginar, colocando o 1º de janeiro como dia 1, se eu tiver no dia 15 de janeiro até o dia 23 de fevereiro, não vou colocar de 15 a 23. Eu vou olhar do dia 15 até a quantidade de dias transcorridos até o dia 23 de fevereiro. Depois eu olho de 23 de fevereiro, de repente, até 17 de março. 17 de março, de repente, até o dia 4 de maio. Mas por que esses dias?
vai depender, de repente, da variação do preço do dólar. Lembrar que o dólar está tendo alta de novo, né? Se o dólar está tendo alta, é bom começar a ficar com os olhos meio abertos. Né? Aberto para quê? Bom, aí vai ser engenharia econômica, foge nosso foco. Mas a ideia básica é, esses valores que a gente vai ter na prática, eles vão ser valores conhecidos. O que é que a gente vai fazer? Com base nas observações, vamos tentar ajustar as nossas funções. Aí é onde entra o tal do A, o tal do B. Se eu tiver 17 intervalos, outras 17 letras. Pelo menos uma das funções, eu tenho que saber mais ou menos o comportamento dela. Então, eu vou assumir uma das funções como sendo verdadeira, ou mais de uma, se for o caso, e depois as outras a gente vai fazendo os ajustes. Está claro mais ou menos isso? Aspas, né? O melhor dos ajustes que nós temos, por assim falar, é uma reta chamada reta de regressão, que vocês vão ver tanto na estatística quanto no cálculo vetorial. Certo? Bom, vamos lá. Então, de repente, a gente observou, e aí, via dados, chegamos que, com certeza, entre menos 2 e 2, a função pode ser aproximada dessa maneira. X à quarta menos 16, ou x ao quadrado menos 4. Então, eu queria ajustar o antes e o depois. No ajuste do antes de chegarmos no menos 2, a gente observou que os valores eram aproximadamente lineares. Para depois do 2, a gente observou que os valores estavam próximos de uma parábola. Então a gente quer tentar fazer esse ajuste. Está claro, gente? Quer tentar fazer esse ajuste. Então como é que a gente ajusta? Bom, vamos lá. A ideia do ajuste é determine A e B para que a função seja contínua. Traduzindo, para que eu queira que ela seja contínua, e eu ainda vou determinar o A e o B, então, na verdade, a gente quer que esse limite lateral, quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda, seja igual ao limite quando x se aproxima de menos 2 pela direita, para termos o encaixe. E depois, 2 pela esquerda, seja igual ao limite quando x tende para 2 pela direita. Está claro isso, gente? Temos que ter os encaixes. Vou verificar quem é o f de menos 2 e quem é o f de 2? Nesse caso, não dá. Por quê? Porque o f de menos 2 e o f de 2 estão em termos das incógnitas A e B a determinar. Então, quando vocês tiverem problemas do tipo várias leis de formação e querem verificar se a função é contínua no domínio, basta que os limites laterais sejam iguais. Está claro? Então, a ideia prática é a seguinte. Queremos verificar se os limites laterais são iguais. Só isso. Limites laterais em relação a quem? Em relação aos extremos dos intervalos. Então, para calcular A e B, eu vou assumir o fato de que o limite, quando x tende para menos 2 pela esquerda da função f, vai ser exatamente igual ao limite quando x tende para menos 2 pela direita da minha função f. E depois eu vou fazer esse mesmo cálculo para o 2. Exatamente. Determine para que seja contínua. Não temos aqui a palavra verifique se fulano é contínua. Está percebendo a diferença? Se tivéssemos a palavra verifique se fulano é contínuo, aí temos que fazer aqueles dois testes anteriores. Uma que já está assumindo que ela vai ser contínua, a gente está pegando só os encaixes. Exatamente. Exatamente. Porque vai ser uma consequência. No momento que encaixar, eu garanto que tem, vou aplicar aquele ponto, é aquele encaixe. Está para perceber? Está clara a ideia, gente? Então, se o x se aproxima de menos 2 pela esquerda, quem é a nossa função? Quem é a função para x menor do que menos 2? Para x menor do que menos 2, a função é a x mais 5. Quem é a função para x maior do que menos 2? Opa! Eu fiz uma falha na minha fala. De propósito. X se aproxima de menos 2 pela direita. Significa que são os valores maiores do que ele. Maiores do que ele, eu tenho duas opções. Ou x à quarta menos 16 sobre x2 menos 4, ou bx ao quadrado. Não são maiores? Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Qual é a ideia básica de limite? É trocar a variável pelo valor que ela tem? Não, não é só isso. Então, a gente pode trocar porque a gente está muito próximo.
Então, existe alguma função maior do que os valores de menos 2, mas que esteja próximo a ele? Temos. Antes de chegar no bx ao quadrado, você ainda tem o x à quarta menos 16 sobre x2 menos 4. Está claro, gente? Então, é o x tender para. É porque estamos trabalhando com proximidade. A gente fica com o limite, quando x vem para menos 2 pela direita, de x à quarta menos 16 por x ao quadrado menos 4. Está claro isso? Não é somente valores maiores que, mas são os maiores que, por sua vez, que estejam próximos. Então a gente precisa saber se há o encaixe nessas funções. Como o enunciado diz, para que seja contínua, não precisa fazer a verificação de f no ponto, apenas dos limites laterais. Ora, qual é a ideia básica de limite? Basta trocar a variável pelo valor a qual ela tenda. Eu vou trocar aqui o x por 2. Menos 2. Cuidado, não é menos com menos mais não, gente. É menos 2 por valores menores do que ele. Tá certo? Então a gente fica com menos 2a mais 5 igual. Eita. Menos 2 à quarta. Menos 2 à quarta. Menos 16. 0. Menos 2 ao quadrado. Menos 4. Dá 0 sobre 0. Aqui eu acho que não vai entrar a pergunta do colega. O que você ia perguntar? Se pode simplificar isso daqui? Beleza. Pode. Como assim pode? Vocês concordam comigo que x à quarta é o quadrado de x ao quadrado? E que 16 é o quadrado de 4? Então a gente pode desenvolver essa expressão de a ao quadrado menos b ao quadrado poder ser reescrito como produto de a menos b por a mais b. O que a gente pode fazer com x à quarta menos 16 por x ao quadrado menos 4? Ora, repara, não é preciso fazer o passo a passo não, você pode ir pelo todo. Quando isso aqui ser a menos b vezes a mais b, nós temos que x à quarta menos 16 vai ser x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Ou seja, x à quarta menos 16 por x ao quadrado menos 4, fazendo aqui esse limite à parte, esse limite equivale, vou pegar o x à quarta menos 16 e vou dividir por x ao quadrado menos 4. Dividindo, sobra x ao quadrado mais 4. Está claro isso, gente? Lembrando, tudo isso é possível porque o x tende para menos 2. Se ele tende, ele não é igual. Certo? Ele não é igual. Então, podemos dividir. E quando x tender para menos 2 ao quadrado fica 4. 4 mais 4, 16. 8. Foi mal. É o 16 já tem empolgando. 8. Por conseguinte, se esses limites a gente exige que sejam iguais, segue-se que menos 2a mais 5 vai ser igual a 8. Conclusão, quem é o a? Fica 3 sobre menos 2, resposta, menos 3 vezes. 2 pela esquerda e o 2 pela direita. Ora, a gente viu há pouco tempo que para o x tender para 2 pela esquerda, são os menores. Se são os menores, eu posso pegar a função ax mais 5? Não pode. Por que não pode? Porque eu quero os menores, por sua vez, os próximos. E os menores e próximos estão satisfazendo a seguinte expressão. X à quarta menos 16 por x ao quadrado menos 4. Está claro, gente? E, para os valores maiores do que 2, a nossa função é bx ao quadrado. Ora, esse limite, já sabemos como fazer. Com efeito, se o x tende para 2, é porque é diferente de 2. Note, dá 0 sobre 0. Antes de mais nada, sempre testa. Como dá 0 sobre 0, vem para cá. Essa expressão, concordam comigo que equivale a x ao quadrado mais 4? E quando o x tende para 2, 2 ao quadrado mais 4, isso equivale a 8. Então ficamos com 8 igual a b vezes 2 ao quadrado que vale 4. Por conseguinte, b é igual a 2. A gente vai agora
Para quem entendeu, beleza. Para quem não entendeu, tentar fazer o seguinte esclarecimento. Vamos partir da resposta para confeccionar a pergunta. Tá certo? Então, vou pegar aqui algumas funções que vocês conhecem. Por exemplo, como é que é o gráfico da função f de x igual a x? Começa com reta e ainda com reta. É uma reta. Bom, para designarmos a reta, eu vou chamar essa função de f1. Ok? Porque depois eu vou construir f1, f2 e f3 para a gente fazer os encaixes. Para fazermos uma reta, é necessário o quê, gente? 2 pontos. Quando x for 0, f de 0 vale 0. Quando x for 1, f de 1 vale 1. E o assunto hoje derivado a gente vai deixar para a próxima aula. Né? Não vai dar para a gente falar sobre derivado hoje não. Então a reta vai ser essa. Concordam? Está claro? Está claro? Vamos pegar agora outra função conhecida de vocês. Posso chamar f, posso chamar g, posso chamar h, até vou chamar de f2. Uma outra função conhecida de vocês, vamos pegar a parábola x ao quadrado. Para que estou pegando coisas que são de conhecimento prévio de vocês. Como é que é o gráfico dela? Como é que é o gráfico dela? É uma parábola. Com carvalho para cima ou para baixo? Para cima. Faz de conta que é a parábola. Vamos pegar uma outra função para depois a gente fazer os encaixes. Vamos pegar outra função, pegar uma outra reta. Né? Já que função seno e cosseno já seria um pouco mais trabalhoso de fazer. Vamos pegar a reta, por exemplo, 2x mais 1. Certo? 2x mais 1. Como é que fica essa reta? Como é que fica essa reta? O que eu preciso para esboçar uma reta mesmo? 2 pontos. Então, se o x for 0, y dá 1. Se o x for 1, o y dá o quê? 3. Vou trabalhar com ponto sem escala proporcional, tá bom? Então, por 2 pontos distintos, passou a única reta. O detalhe, onde é que ela vai cortar o eixo do x? Porque, lembrando um pouquinho, fazendo agora um paralelo com a nossa prova, alguns de vocês, primeiro, interpretaram o CAC. Já imaginou se algum de vocês tivesse o apelido ou o nome completo de Dom Pedro I? São 18 sobrenomes. Cada um dos sobrenomes dele tem em torno de 5 letras. 18 vezes 5 daria o quê? Mais o nome Pedro. Então, às vezes, fosse colocar K com tudo isso. Então, K na nossa prova era a quantidade do primeiro nome. Alguém tem dúvida ainda do que é o primeiro nome de vocês? Alguém sabe o que é o primeiro nome de vocês? Ah, tá certo. Não, para que isso? Porque depois a gente pedia o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, eu olho tanto para a interseção da região com o eixo dos y, quanto a interseção com o eixo do x. Se eu estou interceptando o eixo do x, como é que a gente faz isso, gente? Traduzindo, voltando para cá. Como é que eu descubro o valor onde a função vai cortar o eixo x? No eixo do x, a função vale quanto? 0. Então, no eixo x, anotem isso para não esquecer mais, gente. No eixo x, o y vale 0. Certo? Consequentemente, a minha função em questão, 2x mais 1 igual a 0, significa dizer que o x vai ser igual a menos meio. Tá certo? Menos meio. Pois bem, vamos então tentar fazer alguns encaixes nessa nossa função. Para fazer alguns encaixes. A gente está reparando, a primeira pergunta, não é que a gente esteja reparando, é que o gráfico está fora de escala. Primeira pergunta, existem 2 a 2 as interseções dessas funções? Terceira pergunta, 2 a 2, isto é, f1 com f2, será que existe interseção?
F2 com F3, será que tem interseção? F3 e F1, será que tem interseção? Porque eu estou tentando preparar a partir da nossa resposta, porque a nossa resposta é isso daqui. A nossa pergunta. Certo? Ele está fazendo o caminho contrário. Então, 2A2, será que existe interseção? Por que 2A2? Porque eu vou tentar fazer alguém interceptando com outro alguém e depois com um terceiro alguém. Aí esses alguéns são justamente o A e o B que eu vou querer calcular dessa vez. Em vez de a gente fornecer fulano, beltrano e cicrano, para calcular o A e o B, a gente vai agora ao contrário. Vamos já verificar quem é o A e o B, para depois a gente fazer a nossa pergunta. Está claro? Então a pergunta é, quem são, se é que existem, estou vendo lugares que existem, as interseções dessas funções? Então, verifique. Estou fazendo com vocês mais ou menos o que a gente faz na matemática. A gente parte da resposta para gerar uma pergunta. Certo? Então, verifique se é possível. O se é um condicional. Se ele é um condicional, pode ou não ser possível encontrar a interseção. Verifique se é possível a interseção de dois pontos. A, F1 e F2. B, F2 e F3. É o E, viu? Não é o número de Euler, não. Bom? C, F3 e F1. A gente vai partir da resposta. Ué, e qual é a pergunta? Isso aqui é o bom. Não vaza a resposta, eu gero qualquer pergunta. O problema é, dada a pergunta, qual é a resposta? Né? Existe vida depois da morte? Sei não. Qual a sua definição de vida? Qual a sua definição de morte? Então, dependendo dos conceitos, a gente vai gerar as respostas. Então, vamos verificar se existem as interseções entre F1 e F2. Para tanto, eu vou trabalhar algebricamente, tá certo? F1 de x é a nossa função x, e F2 de x é a função x ao quadrado. Saber se tem interseção é saber se essas funções vão se cruzar, se elas se interceptam. Ou seja, na interseção, F1 de x vai ter que ser igual a F2 de x. Está claro, gente? Se F1 é igual a F2, significa dizer que x vai ser igual a x ao quadrado. Cuidado com o impulso. Qual é o impulso? Corta, corta, x igual a 1. Verdadeiro. Mas para cortar, escolhemos quem? Então, cuidado que nós temos dois valores aqui, viu, gente? Com efeito, função polinomial do segundo grau. Então, ou você trabalha com a equação incompleta, diz que é x ao quadrado menos x igual a 0, por conseguinte, coloca o x em evidência, fica x menos 1 igual a 0, e daí conclui que o x igual a 0 e o x igual a 1. Ou, pode fazer o corta-corta? Pode. Mas para eu fazer o corta-corta, estou excluindo a raiz dela. Só essa atençãozinha, que às vezes vocês têm a mania de fazer esses cortes e se esquecerem de alguém. Então, simplesmente, se eu tenho uma função polinomial de segundo grau, pelo menos duas raízes eu espero encontrá-las. Sejam elas reais distintas, reais iguais ou complexas. Pelo menos duas raízes temos. Vamos lá. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 é igual a menos 1? Não. E outra coisa, a gente acabou apagando o gráfico. Repara que a reta está abaixo do eixo dos y, do eixo do x, perdão. Aqui, nós não temos nada abaixo do eixo do x. Ok? Então, até graficamente, isso ajuda. Só quem está querendo deixar um pouco de lado a ideia do gráfico e trabalhar mais com a interpretação. Então, tem interseção entre F1 e F2? Tem. Vamos verificar agora a interseção entre F2, que é x ao quadrado, e F3. F3, que é do tipo 2x mais 1. Só lembrando que a nossa função está sempre envolvendo valores reais. Então, as raízes complexas devem ser desconsideradas. Ok? Então, queremos agora verificar se existe. Lembrando, a pergunta é, verifique, se possível, se tem interseção. Então, não estou garantindo que não vai ter interseção. Certo? Também não estou garantindo que não vai tê-la. E lembrando, estamos com variável real. Se eu tiver
resposta como números complexos, esses têm que ser desconsiderados. Então, fazendo aqui a igualdade, x ao quadrado vai ser igual a 2x mais 1. Por que estamos fazendo a igualdade? Porque queremos a interseção. Está claro, gente? Passando 2x mais 1 para o segundo membro da igualdade, ficamos com x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Ou a gente procura dois números cuja soma seja 2 e o produto menos 1, ou a gente vai para o bom e velho delta. Quem é o delta? É b ao quadrado. Mas quem é que faz o papel de b? É o coeficiente do x. Oi? Então fica menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é que faz o papel de a? Coeficiente ao quadrado, vezes c, que é menos 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos mais, 4 mais 4, 8. Logo, quem é o x? Quem são os valores de x? X vai ser menos b, isto é, menos o coeficiente de x, então menos com menos fica mais, fica 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, então ficamos com a raiz quadrada de 8, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, uma raiz. Lembrando que você pode dizer que o raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tá certo? 2 raiz de 2. Então, já que raiz de 8 é 2 raiz de 2, uma expressão vai ser 1 mais raiz de 2 e a outra vai ser 1 menos raiz de 2. Lembrando, o que a gente fez aí implicitamente? Usamos o fato que raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Aí o numerador fica com 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica todo mundo por 2. E a outra raiz vai ser 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2, simplificando, fica isso daqui. Reparem, como manda o bom senso, deu raiz que não é inteira, a gente já começa a nem olhar muito para isso daí. Traduzindo, quando a gente for fazer a construção da nossa questão, isso daqui eu vou tentar fugir. Tá? Vou tentar fugir disso daí. Claro, tentar fugir porque deram valores não inteiros. Mas posso trabalhar com eles? Não tem problema. Não tem nenhum problema. E por fim, F1 e F3. Verificar se tem interseção. Então fica x igual a 2x mais 1. Então concluímos que menos x é igual a 1. Passando 2x para o primeiro membro da igualdade. Se menos x é igual a 1 é porque x é menos 1. Então eu posso dizer, poxa, a primeira e a segunda interseção entre elas foram duas raízes. Por que aqui só tem uma raiz? Simples. Porque nas duas primeiras aparecia x ao quadrado. E aqui é x com x. Tá ok? Perguntas? Não? A gente agora construir a pergunta. Então o nosso problema é o seguinte. Em cada caso, se possível ou se aplicável, encontre a e b para que a função seja contínua em f. Bom, a gente reparou aqui nessas nossas construções que eu posso trabalhar com F1 e F2, posso trabalhar com F2 e F3, e posso trabalhar F1 com F3. Certo? Posso trabalhar com essas funções. Então, pegando assim a expressãozinha mais simples, o que a gente observa? Por exemplo, eu vou trabalhar com as retas F1 e F3. A gente nota que a interseção foi onde? No menos 1. Se a interseção foi no menos 1, então eu vou tentar fazer uma construção antes e depois do menos 1. Está claro? Vou fazer uma construção antes e depois do menos 1. Se a interseção foi 1 mais raiz de 2, posso trabalhar com essa ideia? Pode. A gente constrói o antes e o depois. O antes e o depois. O antes e o depois. Está claro isso? Então, quando a gente faz aquela nossa ideia lá, dos fulanozinhos, verifica aquelas quebras, as quebras são justamente as nossas interseções. Pergunta até aqui? Então, vamos lá. Então, vamos pegar, por enquanto, F1 e F3. Eu vou chamar a primeira F1 como sendo a x. E o F3 eu vou manter 2x mais 1. Tá certo? O F3 eu vou manter. Por enquanto, eu vou pegar só o A. Lembrando, para em cada caso, então, o primeiro item A,
Vou pegar só um valorzinho. Mas repara que a interseção das funções f1 e f3 foi justamente onde? Foi no menos 1. Então vamos supor que fx seja a x, se o x for menor ou igual a menos 1, e para x maior do que menos 1, suponha que f de x seja 2x mais 1. Está claro isso? Reparem, a partir da interseção, estamos criando a nossa lei de formação. Está claro, gente? A partir da interseção, estamos criando a nossa lei de formação. Outro detalhe. Se eu sei que a interseção dessas funções foi menos 1, quem são as funções? 2x mais 1. E a outra quem é? X. Opa, eu estou escrevendo AX. Então, eu já sei que a resposta vai ser quanto? 1. Vamos verificar se de fato é. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nesse tipo de problema, não vamos trabalhar com a função aplicada no ponto, mas com os limites laterais. Então, já que está sendo dito, encontre para que a fulana seja contínua, é necessário que haja um encaixe. Isto é necessário que o limite, quando x tende para menos 1 pela esquerda da nossa função f, seja exatamente igual ao limite quando x tende para menos 1 pela direita da nossa função f. Está claro isso? Claro. O menos 1 foi jogado? Não. Pela nossa construção, o menos 1 ele é interseção. E o que significa interseção? É o encaixe das funções. É aqui, ao meu bel prazer, eu atrelei primeiro essa para os menores e depois essa outra para os maiores. Poderia inverter e jogar o A de repente sendo esse termozinho aqui? Poderia. A ideia agora do A é mera consequência daquilo que a gente quer. Mas a gente já parte do conhecimento prévio, a gente já parte da própria resposta. Está claro isso? Está claro? Não, tanto faz. Porque a ideia básica é o seguinte. Eu já sei que de fato ela é contínua. Por que eu sei que ela é contínua? Porque eu sei que tem interseção. Estão entendendo aí a maldade que o pessoal faz com vocês? Então encontre o... Pô, o cara já fez todo esse negócio antes. Então vamos lá. Quem é a função para valores menores que menos 1? Para valores menores que menos 1, a nossa função é a x. Igual. Quem é a função para valores maiores que menos 1? 2x mais 1. Qual é a ideia básica de limite? A gente fica com a vezes menos 1, que dá menos a, igual a 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Se menos a igual a menos 1, é porque a é igual a 1. Não é o que nós estamos fazendo? Se eu quisesse fazer aqui uma quebra dupla, eu poderia já ter invertido. Como assim? Olhando as raízes, eu encontrei menos 1, eu vou excluir essas, porque deu o número com raízes, só por comodidade. E eu sei que eu tenho 0 e 1. Na sequência, menos 1 é menor do que 0 e 0 é menor do que 1. Então, eu poderia construir as três funções, f1, f2 e f3? Poderia, a partir das interseções. É o próximo exemplo. A gente colocando em ordem crescente as raízes, excluindo, é claro, as raízes não inteiras, nós temos 0, 2, que foi para x ao quadrado, e menos 1, que foi para 2x mais 1 e x. Então, eu vou imaginar aqui alguns intervalos. Por exemplo, se o x for menor ou igual a menos 1, se o x estiver entre menos 1 e 0, e se o x for maior ou igual a 0. Ok? Eu posso fazer isso sem nenhum problema. Por que eu posso fazer isso? Posso até gerar mais um aqui. Valores entre 0 e 2 e valores maiores do que 2. E se eu tenho 3 valores, repara. Primeiro, o único valor, eu tenho 2 intervalos. Antes e depois. 2 valores, 3 intervalos. Antes, entre, depois. 3 valores. Antes, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro e depois. Ou seja, a quantidade de valores
implica a quantidade mais 1 de intervalos. Tá ok? Então, vou pegar esses 3 valorzinhos aqui. A primeira função, por construção, a gente viu que dava o tal do 2x mais 1. Pois bem, eu vou escrever aqui o 2x mais 1 como sendo, de repente, ax mais 1. Tá certo? Ax mais 1. O outro eu vou imaginar sendo x. E o terceiro eu vou dizer que vai ser x ao quadrado mais b. Tá certo? X ao quadrado mais b. Então eu quero saber o seguinte. Então construímos a função? Construímos. Mas a gente sabe previamente quem são elas. Fique isso guardado. Previamente sabemos quem são elas. Então a pergunta é a mesma. Determine A e B de tal maneira que essas funções, de tal maneira que essa função dada por essas leis de formação sejam contínuas. Aí é que está, a gente vai atrás dele. Ele não foi, ele está lá. A gente sabe da resposta. A gente sabe da resposta, a gente só vai chegar nele. Tá ok? A gente só vai tentar chegar nele. Vamos lá. Então, o nosso problema passa a ser esse daqui. Bem simplesinho, tá bom? Simples no contexto da construção. Vamos então verificar o seguinte. Queremos saber se a função é contínua. Então, primeiro, repare que a gente muda de formação em menos 1 e 0. Então, primeira coisa. Para que ela seja contínua, é necessário que o limite, quando x tende para menos 1 pela esquerda, seja exatamente igual ao limite quando x tende para menos 1 pela direita. Quem é a função para valores menores do que menos 1? Para valores menores que menos 1, ela é a x mais 1. Quem é a função para valores maiores que menos 1? Pode ser x ao quadrado mais b. Maiores, por sua vez, próximos. Os maiores a menos 1, mas que estão próximos dele, é o x. Está claro isso, gente? Está claro isso? Vamos lá. Qual é a ideia básica dos limites garantidos pelos etos e deltas? E basta trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Então, a vezes menos 1, ficamos com menos a mais 1. Quando x tem para menos 1 da função x, dá o próprio menos 1. Então um de um lado corta com um do outro. Cortaria se tivéssemos os mesmos sinais. Só que um é positivo e outro negativo. Passando esse rapazinho para o outro lado, nós temos que menos a é igual a menos 2. E o a vale 2. Qual era a nossa função de construção? 2x mais 1. Vamos ver como é que a gente procede? A gente parte da resposta. Então a gente parte da observação. E é da observação que a gente tira o modelo. E nunca do modelo criar a observação. A não ser que seja matemática pura, a gente é matemática aplicada. Tá ok? A igual a 2. E para fechar, o limite, quando x tende para 0 pela esquerda, tem que ser igual ao limite quando x tende para 0 pela direita. Mas por que 0? Porque ela está mudando de informação no 0. Está claro isso? Quando x tende para 0 pela esquerda, é a x mais 1? Não. Porque temos valores bem mais próximos. É a função x. Quando x tende para 0 pela direita, são os maiores do que ele. Ficamos com x ao quadrado mais b. Ora, quando x tende para 0 de x fica 0, vai ser igual a 0 ao quadrado mais b. 0 ao quadrado dá 0, 0 mais b dá b, b igual a 0. Poxa, faz sentido? Faz. É a função x ao quadrado.